Uningá, que o futuro é aqui. Olá, caros acadêmicos, estamos aqui para trabalhar mais uma unidade e agora nós começamos a trabalhar um pouquinho assim, né, digamos, dos fatos contábeis. Então, nós entramos agora na unidade 2, na aplicação da contabilidade. Então, nós vimos a evolução da contabilidade, vimos os princípios da contabilidade, vimos quem serão esses usuários da informação contábil. E agora, então, nós vamos ver onde esta informação contábil ela é aplicada, onde que ela vai ser aplicada. Então, primeiro, na contabilidade financeira. Na contabilidade financeira, os usuários da contabilidade vão utilizar a contabilidade para saber custo de produtos, por quê? É a partir do custo do produto que eu elaboro o preço de venda. Sempre lembrando, e isso faz parte sim do profissional de contabilidade. O preço de venda, porque quando você forma o custo, às vezes você forma um custo, aí você vai colocar uma margem de lucratividade que a empresa quer ter, para você poder chegar ao preço de venda. Só que muitas vezes você chega a um preço de venda que o mercado não está disposto a pagar. Então, é sim função do contabilista alertar o empresário que quando o empresário chega e fala, eu quero saber quanto que está o custo do meu produto para eu formar o preço de venda. É ideal que nós, profissionais de contabilidade, façamos o seguinte, peça ao empresário, olha, primeiro vá ao mercado e verifique qual é o preço que está sendo praticado no mercado para este determinado produto ou para este serviço. Por quê? Aí, a partir disso, você vai trabalhar os custos. Mas você vai, digamos assim, lançar menos na contabilidade? Não. É que a nossa função da contabilidade é informar o empresário. Então, nós vamos chegar a um preço X. E digamos que o empresário, ele fala assim, mas eu quero 20% de lucratividade sobre o meu preço de venda. Então, a matemática financeira, ela vai ensinar vocês a fazer o cálculo da lucratividade sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda. Tem uma diferença sobre esses dois cálculos. Então, nós da contabilidade vamos mostrar para ele, olha, o seu custo é esse. Para você ter esse preço de venda, você vai ter uma margem de lucratividade X ou Y, tá? Então, é importante saber a demanda no mercado, qual é o preço que está sendo praticado no mercado. Então, a contabilidade financeira, ela traz essa situação. Outra coisa, eu quero aumentar as vendas, mas você vai aumentar as vendas aumentando sua produção ou você vai aumentar as vendas porque você quer dar um desconto, porque você quer, aumentar, dilatar o prazo de pagamento dos clientes. Isto são informações da contabilidade financeira. Gerentes de banco utilizam a informação contábil para também conceder empréstimos, conceder financiamentos de máquinas, de equipamentos, de inovação, de estrutura, ou seja, para tudo, Até para contratação de profissionais novos, de repente você pode ir a uma instituição financeira para solicitar esse empréstimo para capital de giro e várias outras coisas. A contabilidade fiscal ou de escritório. A contabilidade fiscal tem muitos profissionais de contabilidade que dizem assim, nós fazemos contabilidade para o fisco, nós não fazemos contabilidade gerencial. Pessoal, eu enquanto professora tenho que ensinar para vocês a forma correta. Eu não digo que existem duas contabilidades, existe uma única contabilidade. Só que a contabilidade gerencial, muitas vezes os métodos de controle de estoque, ele vai ser um pouquinho diferente, isto dentro dos princípios e normas da contabilidade, do que aquilo que o fisco exige e do que o fisco pede. Por exemplo, num controle de estoques, PEPs, primeira mercadoria que entra, primeira que sai. Este é o tipo de controle de estoques que o fisco admite. Por quê? Porque ele dá um menor custo, então vai dar maior lucratividade, vamos pagar mais tributo por isso. Gerencialmente, é interessante trabalhar com a média ponderada. Por quê? Nós temos o consumidor que muitas vezes ele destrói o nosso controle de estoques. Nossa, professora, como assim? Sim, você compra uma mercadoria hoje,
E você tem na prateleira uma mercadoria que você já comprou há uma semana atrás. Digamos que o preço que você pagou por aquela mercadoria uma semana atrás foi R$1. E esta semana você comprou a mesma mercadoria por R$1,50. Só que ainda lá nas prateleiras não acabou a mercadoria que você comprou uma semana atrás. E a pessoa que vai repor o seu estoque lá na prateleira, o que ele faz? Ele vai e coloca lá a mesma mercadoria. Só que o custo dos dois é diferente. Um custou R$1 e o outro custou R$1,50. Por exemplo, digamos que estamos falando de um iogurte. Eu chego lá no supermercado, esse iogurte que está na frente, a pessoa que ele repõe a mercadoria, ele é treinado para fazer o quê? A mercadoria que foi comprada hoje vai lá no fundo da prateleira e a que foi comprada há uma semana atrás, ela vai aqui na frente. Só que nós consumidores não entendemos muito bem de controle de estoques, né? E a gente faz o quê? A gente olha o prazo de validade. Este iogurte eu vou consumir agora, mas ele vai vencer daqui 15 dias. Aí eu vou, estico o meu bracinho e pego aquele iogurte que está lá no fim, que vai vencer daqui 4 meses, né? Mas eu, consumidor, acho que esse daqui já não tá bom. Eu quero aquele que vai vencer daqui 4 meses. O que eu acabei de fazer com o controle de estoques da empresa? Destruir, né? Se eu estou trabalhando com o método de primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, por isso, gerencialmente, nós trabalhamos com o método da média ponderada. Somamos os preços dos dois e calculamos a média para poder fazer o nosso preço de venda. Porque se nós fizermos o preço de venda pelo primeiro que entrou, ele não foi o primeiro que saiu. Ali eu estou tendo um prejuízo, né? Então, contabilidade fiscal ou de escritório, que é a contabilidade gerencial. Contabilidade governamental. A contabilidade pública vai trabalhar com receitas, despesas, com superávit e déficit. E ele vai trabalhar com o orçamento público, com a lei de diretrizes orçamentárias, com a lei de orçamento anual e com a lei de responsabilidade fiscal. Nos últimos tempos no Brasil, nós observamos uma cobrança muito grande sobre as contabilidades governamentais. E nós vimos aí que muitas das nossas contabilidades apresentavam erros e erros grosseiros. Isto é muito ruim para a sociedade como um todo. Então, a contabilidade governamental, nós vamos considerar, né, e trabalhar é a contabilidade pública. Nós temos poucos contadores públicos, então vamos aí estudar esta esfera da contabilidade para ajudar a nossa sociedade. Contabilidade rural. Contabilidade rural, ele vai contabilizar tudo aquilo que ocorre na atividade rural. O Brasil, ele tem um grande percentual, né, de, digamos, commodities, que são as grandes vendas para o exterior que nós temos da nossa produção agrícola, agropecuária, né, podemos dizer. Então, a contabilidade rural, ela vai trabalhar neste segmento. Quanto que eu tive de investimento e quanto que eu tive de resultado. Lembrando que a atividade rural, como nós falamos na evolução da contabilidade, nós temos alguns produtos da contabilidade rural que eles determinam o valor de moeda. Saca de soja, saca de café, arroba do boi, todos estes valores estão dentro da contabilidade rural e existem muitas negociações na atividade rural através desta moeda. Quanto está a arroba do boi no mercado financeiro, quanto está a saca de soja no mercado financeiro, quanto está a saca de milho no mercado financeiro e assim sucessivamente. Nós na contabilidade vamos ter que saber como fazer essa contabilização. Contabilidade internacional são as entradas e saídas de divisas. A contabilidade internacional, ela trabalha o quê? Quando eu estou exportando, por exemplo, a minha soja, eu exporto, contabilizo ela em moeda, nós vimos pelos princípios, né, do conservadorismo e também da moeda, nós precisamos o quê? A moeda que eu contabilizo é a moeda do nosso país. Ah, mas eu estou exportando em dólares. Você tem que fazer a conversão desta moeda para a data
que ocorreu o fato contábil, ou seja, a data da venda. É muito importante uma situação, pessoal. O dólar varia durante o dia todo. Ele pode chegar às 10 horas da manhã e estar num valor, e quando for 3 horas da tarde, 15 horas, ele está com outro valor. Nossa, qual o valor que eu vou contabilizar? Aquele valor que entrou na conta corrente da empresa, porque é aquele valor que foi feito a conversão da moeda, ok? Isso falei de dólar, mas em toda e qualquer moeda internacional que for feita a transação. Contabilidade bancária são as contabilizações dos nossos bancos, dos nossos agentes financeiros. E dentro da contabilidade bancária também, nas nossas organizações, nós trabalhamos uma demonstração contábil que se chama-se fluxo de caixa, entrada e saídas de caixa. Eu preciso dos relatórios dos bancos para poder fazer a minha contabilidade. E os bancos também precisam fazer a contabilidade deles, o que eles têm de direito e o que eles têm de deveres para com os seus clientes. A auditoria contábil, então, porque nós somos humanos e passíveis de erro. Eu posso, de repente, fazer um lançamento contábil errado? Posso. Na hora de estar digitando, era para eu digitar R$1 milhão e eu digitei R$10.000. Este erro tem que ser consertado. Através de uma auditoria contábil é que muitas vezes eu descubro esse erro. E muitas vezes, pessoal, eu sei que houve o erro, mas eu não consigo evidenciar onde ocorreu o erro. Aí eu preciso de uma perícia nas contas contábeis. Só a auditoria não dá conta. A perícia é a vasculhação. Eu vou verificar conta a conta para poder saber onde está o erro. E a contabilidade social, que nós vamos trabalhar aí o nosso terceiro setor. A contabilidade social, ela também pode ser considerada como uma contabilidade pública. Por quê? Porque a responsabilidade social ou as entidades sociais que nós temos aí, ela trabalha muitas vezes com recursos públicos. Dentro da contabilidade social também tem aquela parcela da organização de responsabilidade social. Dentro da responsabilidade social nós temos, digamos assim, as questões ambientais. Então, se eu sou uma indústria de confecção, eu gero uma quantidade de resíduo. Se eu gero uma quantidade de resíduo, como que eu vou conseguir comprovar a destinação correta deste resíduo? Através da contabilidade social da minha empresa, que de repente eu tenho parceria com uma ONG, com uma entidade que dá uma destinação final a esse resíduo que eu gero, ok? E ainda em parcerias, né, entre uma empresa e outra. E aí nós temos aqui de novo os nossos usuários da contabilidade. Tudo que nós falamos, né, sobre a contabilidade financeira, contabilidade gerencial, contabilidade fiscal. Os nossos fornecedores, bancos, sindicatos, órgãos de classe, governo, concorrentes, colaboradores e investidores precisarão saber como que nós estamos com as nossas contabilidades, tanto gerencial, quanto financeira, quanto governamental. Então, nós, cidadãos, órgãos de classes, colaboradores, nós também queremos saber como que o nosso município está trabalhando o dinheiro público. Também é um interesse que faz parte de nós. Caros acadêmicos, agora nós encerramos a unidade 2 e vocês estão realmente prontos a tirarem todas as dúvidas de vocês realizando a atividade 2. No momento que vocês estiverem realizando essa atividade, novamente eu friso, leiam atentamente, né, todo o contexto, o enunciado da questão, para depois irem até as alternativas. Bons estudos para vocês e bom trabalho!